Oi, crianças, vamos iniciar aí a nossa aula de história, né? E nós vamos estar falando aí, ó, sobre indígenas, os primeiros habitantes do Brasil. Isso mesmo. Os indígenas, eles foram, né, os primeiros habitantes do Brasil. Quando os navegadores estavam navegando aí, né, procurando novas terras, eles viram, né, o Brasil e viram uma paisagem muito bonita, né? Muitas árvores. E no meio dessa paisagem, eles viram índios, né? Os indígenas, muitos índios e índias ali naquela floresta. Tanto é que eles imaginaram que ali era um reino de Amazonas. Por isso que hoje nós temos aí um rio chamado Rio Amazonas e também a floresta, né, que chama Floresta Amazônica, né? Foi o espanhol Francisco Orellana, né, que ao ver essa imagem bonita de floresta junto com os indígenas, né, ele fez essa semelhança, né, entre, nossa, tem ali o reino de Amazonas. Então, ficou aí o conhecido Rio Amazonas e a floresta amazônica, né? E eles, né, admiravam a beleza que era a floresta aqui no Brasil. Né? No livro, na página 146, é o livro 6, tá? Na página 146 até a 149 é a nossa atividade, explicação mais as atividades. Porém, as atividades já estão na folha para vocês responderem, ok? Né? Tem aí a imagem dos índios na Amazônia, uma imagem aí de uma obra de arte, tá? Depois se a mamãe, né, puder abrir aí para vocês poderem ver, né, a imagem dos índios no meio da floresta, é muito legal. E a história comprova que havia diversos grupos, não era apenas um grupo de indígenas, tinham diversos grupos de indígenas, cada uma com a sua crença, com seus costumes diferentes, né? Não só na Amazônia, mas em todo o território brasileiro. Em todo o território tinha indígenas, cada região com a sua cultura e com o seu costume. E mesmo com todas essas diversidades, algumas características e traços culturais, né, eram comuns entre todos, como o respeito pelos mais velhos, eles respeitavam demais os mais velhos, né? A natureza, os rituais religiosos que forneciam aos indígenas, né, explicações sobre o mundo e a realidade em que eles viviam. O trabalho que realizavam no cultivo da colheita de alimento era somente para a sua sobrevivência. O índio, né, ele não preocupava em ter muitas coisas, né? Ele preocupava em manter a sua sobrevivência. Ele plantava a quantidade que ele ia comer, né? Então ele não queria algo a mais. Ele queria algo para sua sobrevivência, né? Olha que bacana, né? Se todos nós tivéssemos esse sentimento, esse pensamento, as coisas seriam totalmente diferentes, não é mesmo? Pois então, aqui, ó, um dos primeiros povos a ter contato com os portugueses foram os povos tupis, que habitavam no litoral brasileiro. O que determina a origem de um povo indígena é a sua língua. Então, olha, o que determina a origem de um povo é a língua. Cada grupo de indígena, cada povo indígena tem a sua língua. Então, essa língua é que, né, dá origem ao povo indígena, ok? Agora, vocês vão fazer aí a atividade para a tia Andréia. Tem aí, ó. Quando os portugueses comandados por Pedro Álvares Cabral avistaram as terras que viriam a ser o Brasil, encontraram os indígenas que aqui viviam. Pero Vaz de Caminha, notável escrivão da frota, escreveu ao rei de Portugal relatando a nova descoberta e descrevendo o povo com que se depararam.
Agora leiam o trecho abaixo. Então tem aí um trechozinho que vocês vão ler depois, tá? Para responder a algumas atividades aqui, tá? Assinale como o português Pero Vaz de Caminha descreveu as Índias ao rei. Aqui ele fala, nesse trecho que vocês vão ler, ele vai estar descrevendo aqui, tá bom? Vão ler com bastante atenção. Depois, o espanhol Francisco Orellana, por volta do ano de 1540, em uma viagem de exploração à América do Sul, navegou por um grande rio que atravessava a imensa floresta. Qual é o nome desse rio? Tia Andréia falou. Escreva a importância dos rituais para os povos indígenas, né? Por que é importante, né, eles fazerem os rituais deles? Preencha a tabela com os itens em destaque no quadro. Então, nós temos aí a tabela para os indígenas e as tabelas para os portugueses. E tem aí 3 itens para cada um. Então, o item que você achar que é dos indígenas, você vai escrever na tabela dos indígenas. E os itens que você, né, perceber que pertencem aos portugueses, vocês vão escrever aí na tabela dos portugueses, ok? Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a tia Andréia. E também vocês podem estar voltando lá nas páginas 146 até a 147, que está falando aí também mais um pouquinho da matéria. Vocês podem ler, mas qualquer dúvida podem mandar para a tia Andréia perguntas, ok? Tchauzinho, até a próxima aula.